Oi, gente, espero que esteja tudo bem aí com vocês. O meu nome é Igor Afonso, eu sou formado em Ciências Biológicas, ex-professor de Biologia e atualmente eu sou estudante do curso de Desenho Industrial da UF, Universidade Federal Fluminense. Essa é a nossa primeira aula, né, do mini curso Design para Não Designers, Utilização de Materiais Descartados na Produção de Design Regenerativo, Artístico e Criativo da Baixada Fluminense, fomentada pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro e edital Cultura Presente nas Redes 2. Bom, esse mini curso, essa primeira aula, na verdade, ela tem um caráter mais introdutório, né? Por questão de nivelamento de saberes, já que esse curso é aberto a qualquer pessoa que se interessa sobre o assunto. Nessa primeira aula, a gente vai conhecer e diferenciar alguns conceitos básicos de design, artes visuais e artes plásticas, e entender a relação de funcionalidade e estética dentro do contexto do design, passando um pouquinho pelo trabalho de alguns artistas famosos, né, artistas visuais, artistas plásticos, que passaram ou produziram pela Baixada Fluminense, né, no século XX, e analisar algumas referências na mistura da estética artística com o design regenerativo. Bom, para começar, a gente precisa entender um pouquinho sobre o conceito e o significado mais básico, mais intrínseco do design. O design, por significado, segundo o próprio dicionário de Oxford, é a concepção de um produto, sendo ele máquina, utensílio, mobiliário, embalagem, publicações gráficas de algum tipo e qualquer outro, que se refere diretamente à sua forma física e funcionalidade. Só que a gente pode ir um pouquinho mais além nessa questão de conceitos e significados, porque o design, da forma mais intrínseca dele, ele é o ato de resolver problemas. Esse problema ele pode ser tanto pessoal e individual ou de um grupo de pessoas. Essa resolução de problemas, ela se dá através do desenvolvimento de produtos ou algum tipo de serviço com um objetivo funcional e ou estético. Geralmente, a gente tem esses dois juntos, né? O funcional, a funcionalidade e a estética, mas nem sempre. Porque depende muito de por que está sendo feito e para quem está sendo feito. Então, assim, eu posso fazer um produto pensando só na funcionalidade, mas nunca apenas na estética. A funcionalidade, ela é um elemento básico, norteador para a classificação de qualquer produto. Bom, no que se refere à questão de funcionalidade e estética, quando o design ele é aplicado a um produto, deve-se levar em consideração, né, ambas as questões, tanto funcionalidade quanto estética, no seu processo de criação, desenvolvimento e produção de fato, visando chegar num resultado funcional e atrativo para o usuário. Tá, mas o que isso quer dizer? Basicamente é que o design ele é bom, ele é bem feito, quando o produto é bonito, atrativo e funcional para o seu propósito. Essa última é a mais importante. Tá, mas afinal, a gente deve se questionar, né? Os produtos eles são para as pessoas ou as pessoas que são para os produtos? Quando eu disse anteriormente que o design ele é bom, quando é esteticamente agradável e funciona para o seu propósito, a gente deve questionar a subjetividade dessa resposta também. Porque o que é bom para mim não necessariamente é bom para você ou bom para o outro e por aí vai. Bom, a subjetividade desse questionamento leva a gente à seguinte pergunta: quem é que vai usar esse produto? Bom, uma pessoa é que vai usar esse produto, mas a gente leva a outro tipo de questionamento. Quem é essa pessoa? Bom, essa pessoa ela é considerada usuário. Quando eu me refiro à questão do usuário, eu me refiro a toda e qualquer pessoa que faz uso da utilidade de algo. Ou seja, no design, mais especificamente no design de produto, o usuário é aquela pessoa que vai consumir ou vai usar aquele produto criado, sendo um objeto ou algum tipo de meio de comunicação. É, no geral, os produtos são criados pensando no usuário, né? Obviamente, afinal, produtos são para pessoas e não o contrário, mas é mais comum do que se imagina a existência de alguns produtos que foram criados sem pensar no seu propósito, na sua função no mundo e em quem vai usar esse produto de fato, fazendo com que as suas funções
não sejam seu foco, seu objetivo de uso. Os produtos, eles sempre, absolutamente sempre, devem ser projetados pensando nessas duas questões, tanto da funcionalidade quanto da estética. Caso contrário, ele acaba sendo esquecido, é inutilizado e descartado, sem serventia alguma para as pessoas, né? Independente de quem essa pessoa seja, independente de quem é o usuário. Bom, a funcionalidade e a estética, como eu já disse, elas são muito importantes na criação de um produto, mas é preciso também entender primeiro como é que a gente usa esses dois conceitos a favor da criação e desenvolvimento de qualquer tipo de projeto, seja ele qual for. No que se refere à funcionalidade, há a questão norteadora que é a problemática. Dentro da questão da problemática, há questões norteadoras, como qual é o problema do usuário, qual é o problema a ser identificado, por que esse problema existe, quais são os efeitos desse problema para o usuário. A identificação desse tipo de problema é o início de tudo, é o ponto de partida que a gente toma para a criação de um produto. Outro questionamento que a gente deve se fazer é quem é o usuário, como é que ele ou ela é, qual é a idade, a profissão, qual é a personalidade, a personificação do usuário como uma pessoa real, com características reais, né, tanto físicas e emocionais e tal, deixa mais fácil a gente visualizar para quem a gente está fazendo aquele produto. Logo, a gente consegue saber como é que a pessoa é, a sua faixa etária, seus ritmos, suas atividades diárias e por aí vai. Outro questionamento é onde é que está esse usuário? Qual é o contexto social em que ele está inserido? Aqui, nessa questão, a gente consegue, além de personificar o usuário, né, numa questão geográfica, questão contextual, a gente também consegue mapeá-lo, né, claro, mas não apenas em relação à localidade em que ele mora, mas que trabalha ou estuda, mas também no seu contexto social, como eu falei, que ele está inserido. Ou seja, basicamente, entender onde o usuário vive, por onde ele transita, se ele tem mais ou menos condições financeiras e por aí vai. O último questionamento, referente à funcionalidade que a gente tem, é como o problema ele pode ser resolvido. Quais são os meios que eu posso utilizar para resolver esse problema? Tem mais de uma forma de resolver ou tem apenas uma? Então, já aqui, o questionamento ele se torna um pouco mais direto, né? Focado na resolução do problema de fato, a partir da definição das questões anteriores, e para a gente poder, de fato, tentar e conseguir, né, preferencialmente, solucionar esse problema do usuário. Além disso, a gente também pode conseguir determinar os meios para isso, né? Esse questionamento ele é totalmente derivado das perguntas anteriores, como eu disse. Sua resposta ela tem que ser simples, direta, rápida, bem objetiva, considerando todas aquelas informações coletadas até então, para a gente poder fazer algo eficaz e funcional para aquele propósito em que ele está sendo criado. Bom, já dentro do campo da estética, né, no que se refere da aparência do que um produto ele pode assumir, a gente tem também questões norteadoras. A primeira delas é do que o usuário gosta, pelo que esse usuário ele se atrai. Aqui, o importante é a gente determinar exatamente, ou o mais próximo possível, dos gostos do usuário, da personalidade. A gente precisa traçar uma personalidade, objetificar o máximo possível essa personalidade para a gente conseguir atender e atrair esse usuário. Então, aqui o ponto de partida é puramente para a gente começar a trabalhar essa questão estética no produto. O segundo questionamento é quais são os costumes? O que esse usuário costuma fazer no seu tempo livre? Quais são os seus hobbies? O que ele faz? O importante é a gente conseguir determinar as atividades de lazer que o usuário adota para a sua vida cotidiana, seja ler livros, ver uma série, praticar algum tipo de esporte, viajar, por aí vai. E a gente conseguir essa definição dos costumes das pessoas, podendo a gente direcionar a gente para a personalidade e agregar isso ao produto, né? Que é o que dá a cara ao produto de fato, que é o que dá uma aparência ao produto.
é a personalidade e como a gente consegue captar essa personalidade do usuário e aplicar ela no produto. O terceiro questionamento é quais são as cores? Bom, esse deve ser muito autoexplicativo, né? Tipo, das cores que o usuário gosta. A cor é um recurso visual muito importante no design, nas artes, mas no design ela é muito importante porque ela é uma das principais responsáveis por atrair o usuário, muitas vezes, né? E podendo ser um fator decisivo na escolha de um produto, na escolha da compra de um produto, né? Se eu estou entre um produto A ou B, ele tem uma cor básica, branca, preta, etc. E eu sou uma pessoa que tem uma personalidade mais alegre, mais ativa, e eu vou escolher automaticamente por cores que tenham mais a ver com a minha personalidade. Escolher cores mais vibrantes e por aí vai. Então a cor é um recurso muito importante na definição de um produto, na definição da estética de um produto. O quarto questionamento é qual é o tema? Qual é o estilo desse usuário? De que ele gosta? Quais são suas referências culturais? Aqui a gente tem que centrar a visualização de gostos mais específicos do usuário, dentro do contexto, né, do cotidiano dele, do que ele gosta, seja por uma série específica, um artista específico, um filme. A gente precisa entender qual é o seu tipo de gosto e seus favoritismos, né? E assim, a partir do tema, assim como as cores também, a gente consegue até um pouco mais e um pouco mais além, né? Sendo um importante fator na decisão da escolha dos produtos. Por exemplo, vamos supor que eu esteja entre comprar um caderno e na capa do caderno, uma capa do caderno é lisa, branca, super comum, e alguma outra tem uma cor mais vibrante ou até temático de série. Pensem aí numa série que vocês gostam, ou algum tipo de artista. Para quem gosta do tema, né, dessa capa do caderno com a temática, ela obviamente vai ser a opção escolhida, mesmo que seja um pouquinho mais cara. Então, essa questão de cores, temas, a visualização, a estética do produto é muito importante para delimitar se ele vai ser ou não escolhido na hora da compra, na hora da escolha de aderência pelo usuário. Bom, aqui a gente tem três objetos, né? Esses objetos eles são utilitários, eles são, obviamente, usados para guardar e carregar outros objetos, né? Um deles é uma bolsa-carteiro, o outro é uma mochila e o último é uma mala. Todas elas possuem a mesma funcionalidade, que é guardar e carregar objetos junto com a gente, né? Para quando a gente vai sair de casa, geralmente. Mas apesar de elas terem a mesma funcionalidade, elas não necessariamente têm a mesma proposta, que é bem diferente. Cada uma vai ter o seu propósito de uso, apesar de todas terem a mesma funcionalidade. Isso tudo ela vai depender de quem é o usuário, o que ele precisa, quais são os seus hábitos e por aí vai. Além de, claro, elas possuírem problemas norteadores completamente diferentes, né? Para uma pessoa, ela usar uma bolsa do tipo carteiro, como é esse primeiro exemplo, a bolsa marrom, ela obviamente ela precisa carregar as coisas consigo, não é mesmo? Mas quais são essas coisas? Que tipo de coisas são? Qual é o volume? Quem é essa pessoa que está precisando carregar as suas coisas? A gente precisa entender essas questões para a gente poder delimitar qual é a problemática dessa pessoa e por que ela escolheu uma bolsa carteiro para usar. No geral, essas bolsas elas são usadas para fins de estudo ou de trabalho, né? Porque o seu espaço costuma ser bem limitado, não costuma caber muitos materiais dentro dela. No máximo, assim, um notebook, um caderno e algumas coisinhas pequenas. Então, ele é usado por pessoas que precisam carregar, obviamente, seus materiais por aí, mas esses materiais eles não costumam ser volumosos ou pesados, porque ela não costuma aguentar mesmo. É meio que do modelo da bolsa. Além disso, um ponto muito interessante de se observar nesse modelo de bolsa carteiro é que o estilo da alça dela, que é um estilo de alça transversal, né, é único e transversal, porque mostra a necessidade do usuário de acessar os objetos com mais facilidade, mais rapidez, já que quando ela está no corpo, quando ela está sendo usada, né, de fato, ela se acomoda na altura do quadril e das mãos do usuário, o que facilita o acesso da pessoa ao seu interior e acessar qualquer tipo de objeto que precise.
Já uma pessoa que usa uma mochila, assim como quem usa uma bolsa carteiro, ela obviamente precisa carregar suas coisas, né? Carregar suas coisas por aí, comportar as coisas e carregar por aí, né? Só que, de novo, a gente tem que se perguntar: que coisas são, quem são essas pessoas que usam modelo de mochila e o que essas pessoas fazem? Quantos objetos ela carrega dentro da mochila? Qual é o volume desses objetos? A gente tem que se questionar para traçar, para tentar entender, né, qual é a proposta de cada objeto para cada problema de cada pessoa. Esse modelo de mochila ele é tradicionalmente usado principalmente para fins escolares, né, já que comporta muitos materiais, como cadernos, livros, até notebooks, enfim, muitos materiais. Só que, além de comportar muitos materiais, esses materiais geralmente são mais pesados, né? Porque geralmente para a escola a gente precisa carregar vários cadernos, vários livros, então acaba ficando um volume maior de coisas e mais pesado. Então, qual seria a solução para essa questão do peso no carregamento desses objetos? Diferente da alça da bolsa carteiro, que a gente tem uma alça só, na mochila a gente tem duas alças, que geralmente, né, o padrão é ser usado nas costas, porque isso mostra, né, a alça dupla, mostra que ela atende um grupo de usuários bem mais específico, né? Aqueles que precisam carregar os materiais e que geralmente esses materiais são mais pesados. Caso ela não tivesse uma alça dupla, o produto, no caso a mochila, ela poderia ter falha na resistência dela, né, por não suportar os materiais, além de ocasionar dores nas pessoas pelo peso carregado. Já uma pessoa que usa uma mala, além das questões como as outras, da pessoa precisar carregar seus objetos junto consigo para onde vai, a gente tem a questão também da pessoa precisar transportar esses objetos com segurança e facilidade por longas distâncias, né? No contexto, principalmente, de pessoas que costumam viajar. Mais uma vez, a gente tem que se perguntar quem é esse usuário, né? Do que ele precisa. E, diferente das outras, como eu disse, a mala, além dela ser bem maior em questão de tamanho, geralmente, né? Se a gente tirar a, o contexto das malas de mão, ela também tem mais capacidade de volume, né, comportar mais volume e comporta mais objetos, obviamente, demonstrando que o seu usuário é uma pessoa que percorre longas distâncias, que precisa carregar consigo muito objetos por essas viagens. Por conta desse volume do peso, o carregamento dos objetos pela mala ele é facilitado por duas características que são chave nela, que são as rodinhas e os puxadores. As rodinhas, elas claramente, né, facilitam o transporte, né, evitando que a pessoa sustente o peso dos seus objetos no ar ou nas suas costas, nos braços, e apenas conduz a mala e os objetos pelo caminho, né, puxando junto de si. Já o puxador na parte superior, o retrátil, ele é um recurso de pega, né, para condução da mala pelo caminho. E ele é o facilitador por onde a pessoa irá pegar, puxar a mala e carregar por aí. Já o puxador lateral, ele funciona um pouquinho diferente do puxador superior, porque ele funciona mais como um recurso extra de carregamento. A pessoa ela usa só quando ela quer elevar a mala, né, suspender a mala no ar, por qualquer que seja o motivo, por um curto ou por um longo período de tempo, mas geralmente é para evitar o chão irregular ou para acomodar para acomodar a mala num porta-malas ou em alguma superfície que está acima do nível do chão, né? E a partir dessas características, né, das rodinhas e do puxador retrátil, além, é claro, do tamanho da mala, a gente percebe que a mala em si ela funciona como uma solução para usuários que precisam carregar muitos objetos pesados e que precisam evitar, né, a questão do custo, né, de força no ato de transportar esses objetos por aí, evitando assim questões de dores, de trabalho, fadiga e por aí vai. Aqui, a gente também tem três objetos utilitários, né? Mas com funções completamente diferentes da que a gente viu anteriormente, né? Das mochilas e da mala. Aqui, a gente tem uma caneca comum, uma caneca de cerâmica artesanal, né? Esmaltada, e uma caneca estampada. Todas elas possuem a mesma funcionalidade e proposta, que é beber líquidos, né? Obviamente,
E só que elas possuem estéticas completamente diferentes, né? Que vão defender única e exclusivamente, na verdade, quase que exclusivamente, do usuário. A partir da estética delas, né, a gente consegue analisar a aparência e aí sim identificar quais são os seus possíveis usuários e as suas possíveis personalidades através de como a estética dessas canecas elas se expressa. Bom, aqui a primeira caneca, que é a preta simples, ela é, obviamente, funcional para a tarefa de beber líquidos, né, que é o básico, mas ela não aparenta nenhum tipo de estética atrativa, né? Ela não aparenta nenhum tipo de diferencial. O que leva a gente a pensar que os seus usuários, né, são pessoas com gostos mais simples, que gostam de cores mais sóbrias, com um design padrão, com a pessoa ela tem uma personalidade e um meio de vivência mais sério, sem modernidade, sem serem tão antenadas na moda, na cultura pop, e por aí vai. Já a caneca do meio, que é a bege, né, com formato mais orgânico e uma estampa com uma textura bem sutil de pigmentos, ela também é funcional, obviamente, para tarefas de beber líquidos, mas diferente da anterior, da preta, ela apresenta uma estética bem mais interessante, né, e atrativa para qualquer usuário, nos levando a pensar que os seus usuários eles são pessoas com gostos um pouco mais bem definidos, que pessoas que apreciam a arte, a natureza, que preza pelo meio ambiente, mas que não abrem mão de uma estética mais sofisticada, mesmo que tenha esse ar mais rústico, mais artesanal. Já essa última caneca, né, com estampas dos quadros da Tarsila do Amaral, né, aí tem à esquerda tem o Abapuru e à direita tem o Antropofagia. Ela obviamente cumpre também com o propósito de comportar e permitir que a pessoa beba líquidos, mas ela tem uma estética que é aplicada nela muito mais interessante, né? Porque é bem mais demarcada que as anteriores, que leva a gente a pensar que a identificação dos seus usuários provavelmente são pessoas com características mais visuais, sabe? Com gostos mais definidos, com um apreço especial pela arte, com apreço pelo visual, sabe? Pelo apelo visual de formas, de cores, é, gosto de representações gráficas, temáticas, como estampas e por aí vai. No caso, nesse contexto, né, foi usado a temática artística. Apesar das três elas terem a mesma funcionalidade e a mesma proposta, né, que é comportar e beber líquidos, a estética ela mostra que elas atendem usuários completamente diferentes. Mas não é só isso que faz ser uma melhor que a outra, nada disso. Todas elas são boas e atendem a um grupo de usuários específicos, até porque o gosto ele é um elemento, né, puramente subjetivo dentro de cada um, mas não é isso que faz uma ser melhor ou pior do que a outra, né? Todas elas são boas, todas elas atendem bem ao seu objetivo, ao seu propósito, né? Que é comportar e beber líquidos. Só que elas atendem a grupos diferentes de usuário, até porque gosto é um elemento puramente subjetivo que vai depender dentro das referências de estéticas de cada pessoa. Bom, agora que a gente já passou pelos conceitos, significados e aplicações do design, a gente precisa entender um pouquinho dos conceitos básicos que cercam o campo da arte. A arte, por significado, de acordo com o próprio dicionário de Oxford, é a habilidade ou disposição voltada para a execução de uma finalidade prática ou teórica feita de forma consciente, controlada e racional. Então, logo assim, a arte em si, ela pode ser considerada como uma série de manifestações com objetivo, né, estético, prático ou teórico. E essas manifestações, elas podem ser feitas através de vários tipos de linguagem, como arquitetura, desenho, pintura, escultura, música, dança, teatro, cinema e por aí vai. Elas são incontáveis. Aqui a gente tem um afunilamento para duas categorias mais específicas do campo da arte, que são as artes visuais e as artes plásticas. No que se refere às artes visuais, a gente pode dizer que elas são aquelas em que suas obras abrem mão de qualquer tipo de estética, né, e preza pela poética, feita com o objetivo de ser apreciativa, emocional, questionadora para o observador. Mas tudo dependendo também da intenção do artista ao criar sua obra. Então, uma arte visual, ela pode sim ser poética,
ser emocional, ser questionadora, pegar a questão da apreciação, mas ao mesmo tempo ter uma estética super agradável. Mas tudo isso também depende da questão do olhar de quem a observa. Já as artes plásticas, elas estão muito mais ligadas a elementos que o artista usa para criar a sua obra, né? Levando em conta suas formas, cores, texturas, com a obra ela assumindo aspectos ou tridimensionais, ou mesmo espaciais, né? Físicos. A junção de todos esses elementos pelo artista dão origem a um resultado tanto estético quanto poético, ou mesmo apreciativo, mas sempre conseguindo isso a partir da utilização de materiais para criar forma e volume. Diferente das artes, que no geral elas têm o objetivo de ser comunicativa, poética, apreciativa, questionadora e muitas vezes estética, quando ela não é apenas visual, o design ele vai em contrapartida a isso. Ele visa aliar tanto a estética quanto a funcionalidade para alcançar objetivos mais palpáveis, sabe? Mais diretos, como para a comunicação, utilização, mas não apenas para a só apreciação, não apenas por motivos estéticos. O ponto em comum, né, entre eles é o alcance da estética, que funciona para ambos, independente da funcionalidade para cada um. Que enquanto para o design ele é muito mais aliado à questão de atrair o usuário, para a arte ele é muito mais por questões apreciativas. Como uma forma de contextualização e busca por referências de arte, eu fiz um recorte com artistas que viveram, passaram e ou produziram pela Baixada Fluminense, sendo eles Faigo Strover, Barbosa Leite e Lívia Abramo, todos artistas do século XX, referências por toda a Baixada Fluminense e no Brasil como um todo. A Faiga, ela tem origem polonesa, né? Ela é judia, que veio para o Brasil com a família, refugiados durante a Segunda Guerra Mundial, e se estabeleceram em Nilópolis, cidade da Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. Estudou artes gráficas na Fundação Getúlio Vargas, que hoje seria considerado semelhante ao que a gente tem como design gráfico, né, sem considerar os usos das ferramentas digitais. E ela se tornou gravadora, pintora, desenhista, teórica da arte e professora. Ao longo da sua vida, ela realizou várias exposições individuais e coletivas por todo o Brasil e no exterior também, com suas produções. Com o objetivo de divulgação da arte, né, como um conceito geral e social, ela elaborou vários projetos. Dentre eles, ela desenvolveu cursos para operários e centros comunitários locais, atuando socialmente, né, levando arte e cultura para o povo, né, para a massa. E em suas gravuras há muita presença, muitos elementos de formas, muitas vezes aparências arquitetônicas, pela ordenação das linhas, dos ritmos, das impressões, das cores. Em algumas obras, ela aplicava alguns efeitos cromáticos de contraposição de cores para conseguir resultados diferentes dos tradicionais, né? Então, a partir disso, ela conseguia algumas novas tonalidades de cores, degradês e por aí vai. Nessa linha superior das referências que eu separei aqui, a gente tem 3 obras de artistas, né, feita com a técnica de estilogravura. Estilogravura é uma técnica de gravura obtida a partir de talhos na madeira, né, funciona como um carimbo, só que feito com madeira, sobre o papel. É possível a gente perceber que o uso das cores bem vivas e ainda algumas sobreposições, a gente consegue efeitos de degradê sobre o papel, né? A obra lateral, essa da extrema direita, ela se chama Lavadeiras, ela é de 1947. Ela foi feita a partir da técnica de linogravura sobre o papel, que diferente da estilogravura, né, ela é uma gravura conseguida a partir do linóleo. Linóleo é um tipo de borracha. Mostra a representação da vida cotidiana das mulheres, né, das mulheres lavadeiras da época, exercendo as suas tarefas, né, de lavar roupa, enquanto cuidavam dos filhos. Inclusive, a do canto direito, ela que está em pé, ela está com uma criança no colo. Na linha inferior, a gente tem 3 representações abstratas de elementos naturais ou irreais. A Faiga ela era muito conhecida pelas produções abstratas dela. Todas elas são feitas a partir da técnica de serigrafia, que é basicamente a aplicação de tinta sobre tecido a partir de telas.
E, bom, aqui a gente tem aquelas duas obras já tidas no slide anterior, só que dessa vez com mais destaque, né, maior, para a gente ver um pouco mais de detalhes. O mais interessante das obras da Feiga, dessas duas obras especificamente, são as formas com que ela mostra para a gente, as formas que ela experimentou, né? Experimentou técnicas, experimentou recursos. Mesmo com formas abstratas, ela conseguiu imprimir a partir das cores formas, texturas, todas elas com técnicas de aplicação e sobreposição, né? Sobreposição de cor, no caso, conseguindo variações de composição, tanto de linhas, quanto de fundo, quanto de formas, chegando a um resultado estético muito interessante, mesmo que esse não tenha sido necessariamente o seu objetivo ao produzir a obra. O segundo artista, né, como já comentado, é o Barbosa Leite. Ele tem a origem cearense, né? Ele veio morar no Rio de Janeiro, mais precisamente em Duque de Caxias, em busca de viver de arte e cultura. Ele virou professor da Escola Normal Santo Antônio e coordenador da Escolinha de Arte da Fundação Álvaro Alberto, aqui em Caxias. De todas as profissões que ele teve, que foram muitas, inclusive, porque ele era praticamente tudo, ele foi professor, desenhista, gravador, pintor, fotógrafo, poeta, cordelista, enfim, várias outras. Ele era um profissional muito versátil e muito preocupado com o contexto social em que ele estava inserido ali na cidade. Ele implementou também a primeira feira de arte de Duque de Caxias e ajudou na criação do Conselho Municipal da Cultura. Ele foi presente por 2 anos, né, e participou da proposta, né, de criação da Secretaria de Cultura de Duque de Caxias, e assim ele conseguiu desenvolver alguns projetos culturais pela cidade. Ele foi também um dos responsáveis pela criação da Escola de Artes da Secretaria de Cultura de Duque de Caxias e virou depois o diretor. As suas obras de cordéis, eles são feitos a partir da técnica de estilogravura também, como eu disse, a obtenção de uma impressão de uma gravura a partir do entalhe da madeira, e ele abordava o comportamento humano em relação aos problemas sociais e aos problemas do local. Já nas pinturas, geralmente com a técnica de óleo sobre tela, ele já retratava um pouco das paisagens, da vida das pessoas, o cotidiano ao redor, a vida das pessoas nos seus próprios locais, nos bairros, as interações sociais entre essas pessoas em diversas áreas da cidade. E nos seus traços dessas pinturas, os pincéis, com os traços, né, a partir dos pincéis, eles focam mais nas representações dos elementos, né, sem a preocupação de conseguir aquelas formas perfeitas, bem delimitadas, que torna o trabalho dele muito interessante, né? Em 2001, foi comemorado o centenário do Barbosa Leite, né? E o Museu Vivo do São Bento, aqui de Caxias, ele produziu, né, uma exposição inteira dedicada ao artista, e em suas redes sociais foram postadas diversas obras presentes no acervo da exposição, para o conhecimento do público. Inclusive, todas essas imagens de pintura a óleo foram retiradas do Facebook do museu. Já o último artista desse recorte é Olívio Abramo, né? Ele é de origem paulista, ele veio para o Rio de Janeiro para estudar. Ele foi gravador, foi ilustrador, desenhista e foi professor também. Ele deu aulas de estilogravura, publicou ilustrações em jornais, em revistas, e ele tem uma abordagem bem variada dependendo da época e de acordo com as suas produções, né, de obras, dependendo do estilo da época. Nas suas obras, ele abordava as questões sociais, né, com representações das vidas operárias, das vidas das pessoas cotidianas, pessoas comuns. Ele foi bastante influenciado pelo antropofagismo da Tarsila do Amaral, passando a usar bastantes elementos paisagísticos e deformações dos personagens das obras, além de formas bem largas e arredondadas nas composições. Um dos pontos mais interessantes do seu trabalho foi a produção inspirada aqui na Baixada Fluminense, mais precisamente em Duque de Caxias, em que todas as obras elas são da série Macumba, inclusive essas obras que estão na tela agora, em que o artista ele produziu essas obras com a temática de Umbanda e Candomblé, né, a partir de visitas a vários terreiros daqui de Caxias. Nessas obras, ele buscou captar mais as questões de ritmos, de dança,
aplicando sempre alternância, né, de áreas de luz e de sombra, de forma chapada, com a técnica de estilogravura e com o desenho grafite, com as formas e figuras bem antropofágicas, com bastante exagero nos formatos dos membros, das cabeças, principalmente nessas impressões, nessas obras de impressão em estilogravura, as três à direita, no caso, né? Bom, a gente já viu os conceitos e as referências de design, a gente já viu os conceitos e as referências de artistas. Agora, a gente vai ver um pouquinho sobre algumas referências da estética artística aplicada ao design funcional, de fato. Quando eu me refiro à questão de aplicação estética, né, no design funcional, eu quero dizer sobre qualquer tipo de elemento visual, seja ele formas, cores ou texturas, que são aplicadas sobre um produto para torná-lo mais bonito, mais interessante, esteticamente mais agradável para o usuário, né? Como já dito anteriormente. Aqui a gente tem algumas referências, né, de produtos com funcionalidades e propostas bem diferentes uns dos outros. Como, por exemplo, a gente tem essa mesa no canto inferior esquerdo, com características arquitetônicas. Nela, o grande destaque são as formas do seu interior, né? Que elas são criadas a partir de tecnologia 3D, impressão 3D, para darem um design mais sofisticado e imponente da arquitetura, né? Que é uma forma de expressão artística. Ela possui uma cidade inteira entalhada no seu interior, com muitos detalhes. Outro ponto muito interessante também dessa mesa é a curvatura dela, que mesmo que o tampo curve, né, no caso do pé chegando ao tampo, dá essa curvatura, como dando o objeto como um único elemento, é, a cidade que tem no seu interior ela é ligada por esses dois pontos e não é interrompida, ela vai seguindo o caminho da curvatura. Isso é muito interessante quando aplicado a um mobiliário, né, ao design de mobiliário. Além da mesa arquitetônica, a gente tem também essa cadeira, feita toda em plano seriado, que tem várias placas, né, de madeira sendo repetidas, dando esse formato de cadeira, né, forma e volume, que o plano seriado em si, ele é quando a gente pega vários planos, um objeto dividindo ele em vários planos para formar o seu volume, a sua composição. E é um recurso muito utilizado na arquitetura e no design para criar forma e volume e muito útil também. Outro exemplo legal e diferente, né, dos exemplos anteriores são essas almofadas, que são estampadas. No geral, um formato de uma almofada é bem simples, né? O formato delas é bem simples, com um tecido liso e padrão. Só que, justamente por elas serem estampadas com ilustrações, acaba dando um toque mais artístico e mais atrativo para elas, fazendo com que sejam esteticamente mais visadas que as demais. Seguindo a mesma linha das almofadas, né, em questão de estampa, a gente tem esses dois tênis com a temática de Van Gogh, né, de obras de Van Gogh, um estampado com o autorretrato do artista e o outro com a obra Girassóis Amarelos. Ambos acabam apresentando uma estética diferenciada, justamente e se destacando dos demais, né, justamente por eles serem interessantes com a aplicação de obras de artes como estampa, né, e recurso visual para eles. Como já disse antes, a aplicação da temática em qualquer tipo de produto, passa a ganhar um público bem mais definido, né? Talvez se fossem tênis pretos, simples, não atraíssem pessoas que gostam de estampas e referências no mundo da arte. O mesmo se aplica para os outros objetos, como a tigela com grafismos relacionados à natureza, ou, por exemplo, esse cinzeiro com entalhe com padrão de civilização antiga, ou mesmo a caneca branca e preta e branca, né, do meio, com a temática de cubismo. E bom, chegamos ao fim da nossa primeira aula, né? Como dito anteriormente, essa aula ela tinha um caráter mais introdutório para trazer conceitos e referências para a gente chegar num entendimento mais democrático sobre o assunto, nivelando todo mundo, independente das suas referências pessoais. E se tiverem alguma dúvida, algum questionamento, é só me enviar por e-mail mesmo, ou trazer para o nosso tempo de tutoria online síncrono a partir de amanhã. Bom, é isso. Até a nossa próxima aula, onde a gente vai tratar de materiais e técnicas aplicadas, tanto às artes visuais e plásticas, quanto ao design. Então, até lá.